Você já parou para pensar que algumas atitudes que a gente faz, até mesmo sem perceber, podem prejudicar o crescimento profissional? Coisas corriqueiras, como se queixar demais ou falar de algum projeto, falar mal, podem acabar sabotando o desenvolvimento da sua carreira. Olha só. Quando a gente é jovem, é arrogante, prepotente, se acha o máximo, e aí a gente é obrigado a rever certos comportamentos e mudar de atitude. A minha postura me atrapalhou, assim, algumas coisas. Isso não é ensinado, né? Você sai da faculdade, por exemplo, sem saber como se portar no dia a dia, no ambiente corporativo. Nem falta de sorte, nem de competência. Às vezes, o que faz uma carreira sair dos trilhos é o comportamento do profissional. Atitudes que a gente tem no nosso dia a dia podem atrapalhar o nosso desenvolvimento profissional. Dentro da empresa, eu costumo dizer que as paredes têm ouvidos. E muitas vezes aquilo que você fala informalmente, aquilo que você fala numa reunião depois do café, tudo fica impregnado na empresa. Falar mal do chefe, da empresa ou dos colegas de trabalho, tudo isso pode atrapalhar muito. E contar para os outros sobre tarefas inacabadas, como um curso interrompido ou até mesmo uma dieta abandonada, pode ser um tiro no pé. A pessoa não percebe, mas esse hábito de colocar todos os seus ciclos abertos mostram claramente que é uma pessoa que tem iniciativa e não tem acabativa, como se falava antigamente, né? Atrasos em reuniões ou para cumprir prazos, falta de foco, pessimismo. Todo mundo comete algum deslize, mesmo sem perceber. Eu diria que metade tem consciência. Agora, tem uma metade que acha que todo o problema está nos outros e não nele. O primeiro passo para corrigir esses erros é ter consciência deles. Aí sim é possível buscar a mudança e reconstruir os hábitos. E essa reconstrução, ela só vem com exercícios constantes. Ou com a ajuda de alguém. Mudar a imagem nem sempre é fácil. A gente até fala que demora mais mudar a imagem e essas atitudes do seu dia a dia do que qualquer outra coisa, né? Então, é um caminho que você vai ter que fazer diariamente, é um esforço diário. E não adianta pensar que as atitudes ruins já são habituais e se não prejudicaram até agora, nunca vão prejudicar. A situação hoje é diferente. Quando a situação fica mais competitiva e você tem que fazer escolhas entre pessoas, você vai escolher as pessoas que não têm os maus hábitos. Não é fácil mudar atitudes, porque a gente tem uma história de vida que tinham aquelas atitudes e que a gente construiu isso ao longo do tempo. Então a gente consegue mudar quando a gente tem essa consciência, mas aí você tem que ter persistência e foco. Ter claro para você, bom, isso vai fazer diferença na minha vida e essas atitudes não são legais, então eu preciso mudar. E para falar sobre o que atrapalha e o que ajuda a sua carreira a deslanchar, a gente recebe a vice-presidente da DMRH e CEO da Companhia de Talentos, Maíra Bimurad. Maíra, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Maíra, a gente viu algumas atitudes negativas, hábitos que não ajudam a carreira a ir para frente na velocidade que a gente gosta. Antes de perguntar quais são outras características assim, eu quero saber o seguinte: de que forma isso atrapalha? Como? Se eu ia ter uma promoção daqui um ano, vou ter daqui 2, não vou ter, vou ser demitido. Como que aparece esse problema? Tudo isso pode acontecer, né? No melhor cenário, você vai ficando lá, meio encostado, aparece um projeto bacana, uma oportunidade de crescimento e você não é escolhido. E no pior cenário, você é demitido por conta dessas pequenas atitudes que fazem toda a diferença. Quais são as atitudes que você acha mais venenosas, mais prejudiciais na carreira? Olha, acho que tem uma que é vou chamar de macro atitude, porque ela engloba um pouco de tudo que a gente falou no VT, o que a gente vai falar aqui hoje, que é a questão da inteligência emocional, né? Então, inteligência emocional tem a ver com o quê? O quanto eu conheço as minhas emoções, sei falar sobre elas, tá? O quanto eu sei me motivar quando as coisas ficam difíceis e o quanto eu tenho controle emocional diante de situações complicadas. Como você reage frente a um desafio, alguém que discorda de você? Perfeito. E também tem a ver com como eu me relaciono com o outro. Eu consigo entender quando uma discussão está indo assim, meio esquisita, a pessoa está reagindo mal e aí eu insisto naquilo, ou seja, eu consigo lidar com a emoção do outro também. Então, tudo isso está dentro desse pacote chamado inteligência emocional, que parece uma coisa trivial, mas não é. E isso você trabalha como? Com quem?
Olha, a primeira coisa para você ter inteligência emocional é você se conhecer. Você sabe aquilo que te irrita, sabe aquilo que te tira do sério. E aí tentar evitar situações como essa. Isso é o quê? Psicanálise ou é RH? Eu acho que é RH, é feedback, é autoobservação. Então, assim, a gente sabe que numa conversa, né, pode ser uma conversa em casa, com o marido, com a mulher, com a mãe, a gente sabe quando a conversa vai azedar. Não sabe? A gente sabe quando a coisa não vai por um bom caminho. Então é hora de parar, tomar uma água, respirar, enfim. Tem a ver com isso também. Uma outra característica que não ajuda muito é não se expor. O que você quer dizer com isso? Olha, tem uma oportunidade, por exemplo, de dar sua opinião numa reunião. Ou dizer o que você pensa sobre um projeto. E aí a pessoa, quer saber, eu vou ficar quieto que é melhor. Para evitar conflito, eventualmente. Para evitar conflito ou para evitar o risco de estar errado. Então, para evitar o risco de estar errado ou de falar uma bobagem, uma abobrinha, a pessoa deixa de falar, às vezes, uma coisa muito bacana que vai ajudar a construir a imagem dela como alguém colaborativa, que tem boas ideias e que contribui para o sucesso da organização. E isso tem a ver também com não assumir responsabilidade? Com certeza. É aquela história. E aí, aquele relatório tá pronto? Não, sabe o que é? É que hoje eu tava saindo de casa e aí choveu e aí eu perdi o ônibus, então eu esqueci o computador em casa. Sabe aquelas desculpas que a gente dava? Zé Desculpinha. Zé Desculpinha. Zé Desculpinha não dá, né? Então, assim, poder assumir responsabilidade por aquilo que você faz ou deixa de fazer é sinal também de inteligência emocional. E conta muitos pontos para quê? Para que quando você for considerado para uma promoção, o teu chefe vai olhar e dizer assim, pô, esse é um cara que sabe assumir os erros dele. Esse é um cara que assume responsabilidade pelo seu trabalho. Já que você falou em chefe, muita gente questiona o próprio chefe, fala mal naquele happy hour com os amigos. Como é que você encara tudo isso? Olha, falar mal do chefe pode até ajudar a desopilar o fígado, né? Você fala, se sente bem e tal, mas não resolve nada. Então, assim, só falar mal do chefe não adianta. Pode falar mal do chefe pro amigo, dar aquela desabafada? Pode. Mas tem que fazer alguma coisa com isso. Ou seja, ou dar um feedback pro chefe, se a relação for legal, ou mudar de chefe, se for o caso. Agora, só ficar reclamando e não fazer nada não ajuda muito. Relação ganha-ganha, tem outra relação que não é ganha-ganha. Qual é? Ganha-perde. Ganha-perde, como é que funciona? Tem um ditado no interior, uma piada no interior de São Paulo que diz assim, tem que ser bom para nós dois, para mim e para o meu pai. Aí não dá, né? Ou seja, as relações, ou seja, tudo aquilo que é proposto tem que ser bom para as duas partes. Porque senão o que acontece? Você vai ter uma interação com aquela pessoa, seja um cliente, um fornecedor, um colega de trabalho, talvez duas. Na terceira ele vai falar assim, só o cara leva vantagem, só ele ganha alguma coisa com essa relação aqui, tô fora, vou procurar outro parceiro de trabalho. Então, as relações ganha-perde, elas podem até ser boas para você no início, mas elas não são sustentáveis a longo prazo. E é até um vício de maus negociadores que acham que são bons porque tô levando vantagem, mas o bom negócio é quando os dois se beneficiam.